fazer a 45, daqui a pouco a gente já faz a matemática, não tem porquê, nós estamos só nós aqui, não tem frescura de a gente dar uma migradinha de nada. Questão 45. Do ponto de vista da física, o tipo de balança representada na tirinha não está de acordo com a grandeza que é mensurada, pois o instrumento informa a força que alguém exerce sobre ele. Qual a unidade de medida que deveria ser usada para medir esta força? Então tu vê, né? Tá lá o Garfield em cima da balança, apontando para ela e pensando: diga que eu não sou gordo. Tá, você não é gordo, obrigado. Ele agradece a balança, já que a balança respondeu. O que a gente não faz para... o que a gente não é capaz de fazer sob pressão, né? Já que ele estava gordo em cima da balança, estava pressionando a balança. Bom, peraí, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a balança não mede aquilo que ela nos devolve, né? A balança não mede, na verdade, quilogramas. Ela não mede a minha inércia. Ela mede a força que eu aplico nela. Certo? E aí o engenheiro faz o visor responder quantos quilogramas eu tenho. Mas o que ele está dizendo é isso, do ponto de vista da física, o tipo de balança representada na tirinha não está de acordo com a grandeza que é mensurada. Mede em quilogramas, responde em quilogramas medindo força. Qual é a unidade de medida então que deve ser usada para medir esta força? Tem que ser uma unidade de força. Letra A, quilograma força. Tu vê, por incrível que pareça, quilograma força é uma unidade de força. 1 quilograma força é a força para suportar 1 quilograma. É uma unidade bacana, né, de tu usar para o leigo. Falar Newton para o leigo vai dando a merda. Pô, vou te aplicar 100 newtons. Ah, merda. 100 newtons, o que é isso? Quem é esse newton aí, pô? Né? Então, 1 kg força é mais fácil. 100 newtons é equivalente a 10 kg força. Certo? Então, me parece que a A seria justa. Se não tiver um newton ali, se ele falar em newton, eu já mudo de ideia, porque esse é internacional. Mas aqui é a unidade de força. Letra B, quilograma. Quilograma não mede força, mede massa. A própria tirinha sugeria que não era quilograma a resposta, já que a balança não está medindo, né, está medindo uma força. Newton por metro. Newton por metro a gente vai usar para a constante elástica de uma mola futuramente. A gente vai ter a constante da mola em newtons por metro. Newton seria razoável, newton por metro não. Letra D, metro por segundo ao quadrado. Isso é velocidade. Newton por metro quadrado, isso é uma unidade de pressão, é uma força distribuída numa área. Então a única que corresponde à unidade de força mesmo é quilograma força. Quilograma força. Como a gente ainda não avançou na segunda lei de Newton, não falou muito ainda de força, né? Nem chegamos a discutir esse tipo de unidade ainda. Não era natural, Dudu. Parabéns, boa pergunta. Ivana, alguma coisa aí? Eu só deixa eu fazer aqui. Eu já boto no mesmo take aqui. Questão 9, a famosa questão do globo da morte. Vamos lá. Tem que manjar para fazer. Na conta ali é fácil. O engenheiro do circo, ou o cara que faz as contas, fala: ó, se tu no velocímetro tiver tanto, tu pode tascar para cima que a moto não cai. Certo? Agora, tu fazer isso na prática tem que ter anos de habilidade. Né? Mas aquelas motos dos caras, né? Se tu vai no circo daqui, aquela moto toda remendada. E isso é um circo ninja, né? A estrutura toda é melhor, fica um pouco mais fácil de não morrer. Um tempo atrás deu, né, acidente aqui na região. Você lembra? Saiu no jornal e tudo. Questão 9 da página 7. A imagem representa as forças atuantes no sistema moto-motociclista em uma apresentação chamada de Globo da Morte. Sobre esse número, pode-se dizer que A. Então estava lá desenhado um globo. Ele desenhou uma setinha, chamou de R, deve ser o raio do globo. E lá em cima ele fez o desenho da motinha. E aí ele faz o seguinte, ó, diz que tem Fn e Fn atuando nos pneus. Tem um peso atuando na moto e no motociclista. E aí ele chamou ainda de uma outra força. Ele fez uma seta e chamou de força, que eu acho que é centrípeta. E ele começa. Letra A. A velocidade tem uma componente perpendicular à trajetória, a qual é orientada para fora do globo. Tá, peraí. A trajetória do cara é um círculo. A velocidade dele naquele ponto, por exemplo, é para frente.
A velocidade é sempre tangente, né? Aqui a velocidade era assim. Aqui a velocidade era assim. Certo? A velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Ele disse que a velocidade tem uma componente perpendicular à trajetória. Perpendicular seria assim, né? Não, a velocidade é tangente à trajetória. Letra B. Velocidade tem uma componente radial à trajetória. Radial é que está na direção do raio. Então teria que ter uma componente apontando na direção do raio. E se tivesse essa componente, a letra A também seria verdadeira, né? Porque teria uma componente perpendicular à trajetória, né? E a velocidade é tangencial. Sempre, a velocidade de um objeto é sempre tangente à sua trajetória. Quer dizer que se naquele ponto onde ele está na trajetória cessem as forças, ele passa reto. Poderia pensar assim. Letra C. A aceleração tem uma componente paralelo à trajetória e é perpendicular ao movimento. Ó, ele está dizendo que a aceleração tem uma componente paralela à trajetória. Eu não sei se esse cara está fazendo o globo da morte com velocidade constante ou não. Se a velocidade fosse constante, que é pouco provável, né? Aí só teria aceleração centrípeta. Só teria aceleração centrípeta. E ele não fala em nenhuma força, né? Atuando. Se ele desenhou todas as forças, né? Deixa eu ver. A imagem representa as forças atuantes. Então assim, ó. Como não tem nenhuma força aqui, não pode ter nenhuma aceleração aqui. Então a aceleração naquele ponto é só centrípeta, que é perpendicular à trajetória. E ele falava, a aceleração tem uma componente paralela à trajetória. Não, teria que ter alguma força atuando para lá ou para lá, para ter componente paralelo à trajetória. A aceleração tem uma componente radial à trajetória, a qual é orientada para fora do globo. Não, a aceleração ela tem que ser centrípeta, né? A aceleração ela tem que ser centrípeta, orientada para dentro do globo, né? E letra E, velocidade tem direção tangente à trajetória. Sim, a velocidade é tangente à trajetória. Letra E. Essa figura ela me dá um pouco de preocupação, porque dá a sensação que na moto está atuando a força-peso, a força normal e a força centrípeta. Isso é um perigo. Força centrípeta é a resultante das forças. Ou seja, a força centrípeta é o peso mais as forças normais, que seria 2Fn naquele caso. Então, cuidado. Ou eu represento a centrípeta, que já é a soma delas, ou eu represento as forças que geraram a centrípeta. Botar a seta da centrípeta ali não é bem-vindo. Parece a sensação que tem essa terceira força atuando e não tem? Tem só duas forças atuando no motociclista, normal e peso. As duas geram a centrípeta. Então perigosa essa interpretação ali, cuidado com essa interpretação. Professor, fala um pouquinho de como você está atuando nele, pergunta aí. Legal, na verdade de quem é essa aqui? Na verdade, olha só que interessante. Quando eu jogo um objeto e ele faz essa curva, quem fez ele fazer a curva foi o peso, né? Certo? Foi o peso. Tu vê, se eu jogo mais forte, o raio da curva aumenta, né? Eu joguei com uma velocidade menor, o raio foi fechadão. Eu joguei com uma velocidade maior, o raio foi mais aberto. Por que será que isso aconteceu? A fórmula da aceleração centrípeta que nós chegamos a deduzir, né, é V ao quadrado sobre R. Quando eu jogo um objeto assim e faz uma curva na nossa frente, que aceleração é essa que ele tem quando ele sai da minha mão? É praticamente uma aceleração centrípeta, sim, mas como é o nome dessa aceleração que um objeto tem quando está apenas sob a força da gravidade? Chama aceleração da gravidade, é o G, né? Então quando eu jogo um objeto assim, ó, o que está acontecendo é que a aceleração centrípeta dele é o G, né? Certo? Quando eu aumento a velocidade, aumenta o raio, né? Aumenta o raio da curva, certo? Então tu vê, se eu jogar uma pessoa, a pessoa vai fazer a curva. Se eu botar uma grade ali próximo de onde ela está, a
pessoa pode ter até a sensação de que ela está fazendo a curva pela grade. Mas na verdade ela não precisa nem ter encostado na grade, né? Ela pode estar fazendo a curva só porque o peso está sendo força centrípeta. Concorda comigo? Então tu vê, no limite do limite, quando esse cara pensa, meu Deus, vou morrer. É quando a bicicleta, a moto dele, ele sente que a suspensão da moto levantou e a roda chegou a dar uma desencostadinha de nada no teto, entendeu? Só que aí como ele continuava para frente, aquele já encostou de novo e já começou a se apoiar. Então tu vê, no caso mais absurdo que tem, é quando não tem normal. Eu pego a fórmula da força centrípeta, que nós veremos, não sei se a gente viu, acho que ainda não viu ainda, mv ao quadrado sobre r, que na verdade é pegar a segunda lei de Newton que nós veremos, o Física Meu Amor, e colocar a aceleração centrípeta no lugar da aceleração. Aí vira a fórmula da aceleração centrípeta, da força centrípeta. E isso a gente iguala ao peso, que é m vezes g. Observa que a massa da moto e a massa do motoqueiro não importa. Não importa. O que importa para o cara poder fazer a curva sem cair é que ele tem uma velocidade raiz de RG. Onde R é o raio da curva e G é a estação da gravidade. Se ele atingir essa velocidade, ele não cai porque a inércia dele queria que ele continuasse em linha reta. Ou que ele fizesse uma curva mais aberta do que essa curva. Então a gaiola foi necessária para que pressionasse ele, aumentando a força centrípeta, fazendo uma curva mais fechada. Então tu vê, é só eu ir com uma velocidade acima dessa mínima que eu estou totalmente seguro, não tem como eu cair. Por inércia. Então na verdade é a inércia que faz ele não cair. Seria uma força de inércia. Para quem estivesse na moto, né? Meu Deus, como é que eu não caí? Ele falaria a força de inércia. Nós aqui de fora sabemos que não teve uma força, na verdade. Foi a tendência natural de o corpo dele querer ir em linha reta que grudou ele no teto. Experiência para brincar em casa, né, cara? Tu pega um balde, enche d'água e gira. Porra, mas se tu começa a diminuir a velocidade, chega uma hora que tu começa a sentir que no finalzinho da curva a corda vai dar uma laceada e vai cair um pouquinho d'água. É que tu está atingindo a velocidade, não está mais atingindo a velocidade mínima necessária para fazer a coisa acontecer. Legal a pergunta. Muito bom. Muito bom. Agora vai.